Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Jane. Cadê Jane? Oi, Jane. Olá, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer estar aqui. Não, o prazer é todo meu, nosso. Vê só, eu não tenho apresentado as pessoas que eu chamo para conversar. Aí eu peço para tu, melhor do que ninguém, se apresentar pro pessoal. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá, tá valendo, tá contigo a bola. Olá, pessoal, meu nome é Jane Vita. Eu moro em Helsinki. Eu sou Design Director na Digitalis Group. Recentemente, eu voltei para Helsinki, fazem 2 meses que a gente está aqui agora. E eu acabo de ter uma experiência legal em Vancouver. A Digitalis decidiu montar um time de designers lá. E eu passei 2 anos e meio. Mas antes disso, eu morava aqui em Helsinki e trabalhava para a Digitalis também. Meu background é em design gráfico. Eu me formei na PUC em 2001. E antes disso eu tinha feito técnico de publicidade, já trabalho desde 1997, um bom tempo. E eu me formei na PUC do Paraná. E depois de me formar, eu fiz pós-graduação em web design, fiz aqui mestrado em Service Design and Innovation na Lauder University. E hoje eu faço meu PhD em New Media na Universidade Aalto. Eu sou part-time student e tenho levado a vida de estudante e designer ao mesmo tempo. Trabalhei em empresas, no Brasil eu trabalhei em várias empresas, como Lojas Renner. Em Pernambuco eu trabalhei no Diário de Pernambuco. Trabalhei também no Instituto Nokia de Tecnologia, em Manaus. Positivo Informática, em Curitiba. E alguns outros lugares aí. E aqui também trabalhei na Fiord, em Helsinki, há um tempo atrás, em 2008 e 2009. Massa. Não sabia que tu tinha passado pela Positivo, não. Ai, nossa, fiquei 3 anos lá. Não só passei por lá, mas também estudei lá. Bastante tempo. Massa, muito massa. Vou começar com o meu roteiro, certo? Certo. Como era e como é que está sendo hoje em dia, com o advento de pandemia, a tua rotina de trabalho? Aqui em Helsinki, eu acho que já está um pouco mais tranquila a situação. Ainda existe a preferência de se trabalhar de casa, de evitar, né, lugares aglomerados e tudo. O pessoal não está usando máscara, o que muita gente fica assustada, né? Mas também os números estão muito baixos, E o finlandês ele é muito bom de manter distância. A gente brinca assim que tem uns amigos nossos que falam, nossa, isso é perfeito, porque as pessoas já normalmente mantêm distância e ninguém está achando muito estranho. E pra gente que é latina é um pouco diferente, né? Mas essa resistência ao uso de máscara é uma questão cultural mesmo, né? O pessoal não se dá. Algumas pessoas usam, né? A gente usa, então não é o fato de. Eu acho que é só não tá tão. A situação não está tão ruim quanto em outros lugares. Então eles não têm. Quando tá, por exemplo, eles falam assim: se você for pegar um transporte, né, ônibus, ou. Eles não tá tendo show, cinema fechado, tem várias coisas que ainda estão fechadas, né? Mas o comércio, no geral, tá aberto com os horários reduzidos e as pessoas acabam respeitando, mas não está fechado. Você consegue ter uma vida quase que normal, assim. Mas todo mundo trabalha de casa, todo mundo trabalha com informática, trabalha com design, que pode trabalhar de casa, está trabalhando de casa. Entendi. Mas assim, e antes de estourar a pandemia, como é que era o teu dia a dia de empresa?
Antes de eu estava no Canadá, em Vancouver, né? Antes de estourar, a gente se mudou no meio da pandemia. Um momento ótimo para se mudar. Um momento bem ótimo, bem tudo. Já que é para mudar, vamos mudar, né? Então, para mim, acho que para nossa família no geral, a pandemia, esse período crítico a gente nem pôde sentir muito, né? Porque a gente estava, para a gente a quarentena da gente foi ficar procurando lugares aqui para alugar, uma quantidade de coisas burocráticas que a gente teve que fazer por causa da mudança. Então a gente acabou não sentindo tanto esse isolamento, né? Porque a gente tinha muita coisa para fazer, então não foi tão. Foi um pouco mais agitado no sentido de coisas para fazer, então a gente não sentiu esse isolamento todo. E coisas que a gente acaba fazendo mais, por exemplo, fazendo pedido online de mercado, coisas que a gente talvez não fizesse tanto antes, né? E a gente dava preferência de ir lá e pegar as coisas a gente mesmo, tudo, mas agora a gente tem feito praticamente tudo online. Bem conveniente. Jane, na tua percepção, quais são as competências e quais são os conteúdos que uma pessoa precisa ter para trabalhar no mesmo contexto que tu está trabalhando? Hoje, então, a minha mais recente, eu trabalho com design faz muito tempo, né? Então a minha carreira toda ela é no design digital, design de serviços que a gente fala, né? E serviços digitais, design de interação, experiência do usuário, arquitetura de informação, tem, por exemplo, o que a gente chama de UX Writing, né? A pessoa que escreve conteúdo para internet, conteúdo para serviço digital. Então, são profissões que eu diria que são áreas de design que cobrem essa parte de desenho digital, né? Então, mas eu tenho trabalhado bastante com design estratégico, que é entender quais são as possibilidades, né? Então, quando uma empresa, a gente chama digital transformation, que é transformação digital, então ou inovação digital, né? Uma empresa ela tem a necessidade de inovar um serviço, ou ela quer estar mais próxima do usuário, começar a ter esse diálogo, né? Que a gente fala com o usuário, entender melhor quem são eles. Então, às vezes eles passam por uma transformação de se aproximar, né? Entender melhor o usuário. E isso é cultural também dentro da empresa. Então, as pessoas passarem a fazer mais e pensar mais nos usuários, nas pessoas, nos consumidores, né? Principalmente na área digital, né? Se você pensar a parte de design de interação e a parte de design de serviço, na área digital, o serviço é digital. Então, se você não tiver um bom conhecimento de design de interação, é difícil você conseguir até emprego, né, na área de serviço. Se você quiser ser um designer de serviço para desenho digital, na área de serviço digital, é difícil você entrar no mercado se você não entender o que são os canais, como eles funcionam, que tipo de interação que é possível, entender esse relacionamento, né, entre as interfaces, né, e quem está usando. Então, é importante, uma boa parte da experiência ela acontece no meio digital, então é importante entender como que são os fluxos, design patterns e uma série de coisas, né, business model, são alguns modelos de business, né, que envolvem essa área digital, então é importante ter um bom conhecimento na área. Vamos para a próxima pergunta, tá? Tu meio que já falou um pouco disso na hora que tu estava se apresentando, mas aí agora a gente vai detalhar um pouco melhor. Qual a importância da tua formação acadêmica na tua atuação profissional? Como tu enxerga isso? Eu acho que é bem importante. Eu acredito, não digo assim que tudo que eu aprendi eu aplico hoje, mas ele foi uma boa base para entender que as coisas são que é mais, como posso falar, porque a gente tinha conversado sobre isso, né? Como a experiência que eu tive acadêmica, na época existia desenho de produto e desenho gráfico. E então os 2 primeiros anos era um design bem holístico.
E isso é bem importante para o design, entender o design como um todo, entender os pilares, né, do design, a parte de administração, planejamento, que a gente fala resourcing, né, que é a parte de saber que áreas do design que vão ser aplicadas, né, e saber trabalhar nessas competências todas, e a própria execução. Então, essas áreas, elas são muito importantes. E coisas que a gente acaba aprendendo, por exemplo, eu tive a administração, eu tive marketing, algumas áreas que na época eu falava assim, para que a gente é designer, né? Para que vai servir? Mas no final das contas deu uma boa base para até mesmo para decidir depois se vai para design gráfico, para produto, porque a gente podia fazer essa mudança. Eu apliquei para design gráfico, mas no final das contas você podia acabar mudando, né? Se você decidisse passar para produto nesse segundo ano, né? Eu acho que é interessante você ter, quando você entra, uma coisa que eu tenho até hoje, por exemplo, ter vivido essa parte acadêmica é até o próprio network, né, que a gente acaba criando. Por exemplo, tem vários amigos meus de universidade que hoje são profissionais que, inclusive, a gente acaba recomendando para o emprego, então eu trabalhei com alguns deles, a gente troca várias ideias até hoje, então você acaba criando, você acaba entrando para essa comunidade. Então eu acho que até como você se envolve no meio acadêmico, nas atividades, você acaba conhecendo pessoas que têm essa afinidade. Eu acho que a experiência acadêmica como um todo, ela é bem importante. E, por exemplo, eu fiz web design no meu mestrado, né? Aí, logo depois, né? Que era uma especialização da época, não existe mais, né? Mas na época foram 2 anos de web design que eles tiveram na PUC e que davam essa extensãozinha, né, para digital que estava faltando no currículo mesmo. E foi bem bacana. Era um currículo essencialmente de design gráfico design. Não, web design, né? A graduação. Não, a gente até teve. Nos últimos anos, como eles viram que estava já migrando para essa área de digital, né? Design já estava com essa área já mais eminente. Eles tinham alguns cursos que eles implementaram na época, e inclusive tinha estágios que eu mesma fiz estágio na própria PUC, com o Eureka na época, no laboratório de mídia, então eles já estavam investindo, né, nessa área digital, mas aí o mestrado veio para complementar, e aí era só focado, e tinha coding. Na PUC mesmo. Então, assim, lógico que se você for pensar que, isso me deu uma boa base na época, né? Me deu uma boa base porque a gente aprendeu ferramentas, aprendeu coisas que eu acabei aplicando no meu dia a dia de trabalho. E, lógico, daí, quando você entra para o mercado, você tem que continuar se atualizando. E essa coisa de você aprender faz parte do meio acadêmico, de você correr atrás, conversar com pessoas, saber o que está acontecendo, e se manter atualizado faz parte do dia a dia de um designer, porque as coisas mudam e a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. Mas assim, Jane, nessa hora que eu pergunto da tua formação acadêmica, eu não quero que tu se limite às coisas que foram acadêmicas. Escrito senso, não. Pode falar tudo que tu teve que estudar. Tudo que eu tenho que estudo até hoje. Eu estudo até hoje no meu próprio. Então, quando eu vim para cá, para Helsinki, uma das coisas que eu aprendi muito foi sobre service design, desenho de serviços. Isso foi em 2008, né? Em 2008, 2009, eu trabalhei numa empresa chamada Fioge, onde a gente fazia desenho de serviço, e eles falavam muito, o mundo está caminhando para serviço, não é mais centrado no produto, mas nessa... Então, tinha toda essa filosofia dentro da empresa, e muitos designers que não eram formados em desenho de serviço, mas migraram para essa área, né? Mais focados em customer journeys, a gente fala, né, mapear jornada do usuário, a jornada do consumidor, que ela estende um pouquinho mais, né, do que do próprio uso em si, mas tem os modelos mentais, e é bem interessante. Então, na época eu falei, poxa, eu quero fazer mais desse tipo de trabalho,
E fazer o mestrado me ajudou a migrar para essa área, entende? Uhum. Então, quando as pessoas veem que você tem uma formação concreta, né, naquela área, é mais fácil você conseguir um emprego depois, entende? Eles veem essa sua formação acadêmica, e isso ajuda muito. Então, ter a formação ajuda. Você vê que você tem uma história naquele assunto. Foi uma decisão pensada e com certeza ajudou. Hoje a gente a Laura, que é a universidade onde estudei aqui e também dei aula depois de desenho de serviço em meios digitais, eles acabaram de completar 10 anos do curso de Service Innovation Design e eles me convidaram para escrever um artigo sobre desenhando para serviços digitais. E é bem interessante, porque eles realmente perguntaram exatamente o que você está perguntando, qual que é a importância da formação acadêmica em desenho de serviço para o que a gente aprendeu, né? E por que isso foi importante. Eu acho que quando a gente está trabalhando no dia a dia, a gente fala, né? A gente se mergulha naquele problema, a gente vai olhar para as soluções, então a gente nunca para entender o porquê das coisas num todo, né? A gente é bem aplicado, né? A profissão, o dia a dia é bem aplicado. A gente vai usar uma ferramenta, vai ter uma conversa. Então a gente não entende o porquê das teorias e porquê as coisas foram feitas daquele jeito. E às vezes eu vejo o mundo caminhando é como se você pensasse depois, né? Então você vai lá e faz aquele serviço, daí depois você pensa por que daquilo, por que aquilo não deu certo. Mas às vezes se você tiver a teoria, entender a coisa de uma maneira mais holística, você tem mais fundamento para resolver ao longo do processo, não exatamente. Exatamente. Então, às vezes a gente fica learning by doing, né? Que eles falam, você aprende fazendo, mas às vezes você ter um momento de aprender e tipo, você aprender fazendo, na verdade você está praticando, e aí quando você está praticando, você vai não só está aprendendo na prática, mas já com a teoria, entende? Então é mais leve a coisa. Eu imagino que seja mais leve do que aprender fazendo. E esses cursos, hoje em dia, todos eles são bem práticos, né? Na verdade, não tem o peso de você... o risco, né, que tem você tá aprendendo e fazendo ao mesmo tempo e está se preocupando em fazer. Então, você fica muito mais confiante, né? Se você já tiver a teoria e saber que você está no caminho certo. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Tô, tá claro. Eu tô viajando aqui porque, assim, são... Do mesmo jeito que chegaram metodologias ágeis para a prática profissional, a gente, dentro da universidade, dentro do ensino como um todo, a gente está sendo meio que, do mesmo jeito, a palavra obrigado não está certa, mas vai obrigado não. A gente está sendo meio que obrigado a também evoluir o ensino nesse sentido. Aí, hoje em dia, a gente já tem um bocado de práticas que tenham um paralelo com metodologias ágeis. Por exemplo, aprendizado baseado em problema. Você não chega mais teórica e passa um exercício. Você chega e joga o problema para a turma e resolve aí. E ao longo da resolução do problema, a galera vai praticando e entendendo como é que resolve. Entender se a gente tudo passa... bem, isso, Diz. Não, isso eu acho que é super válido, né? Você ir atrás de entender o que é preciso para resolver aquele problema, entende? Eu acho que não tem problema nenhum. Mas no dia a dia, num trabalho, você não tem esse tempo todo, entende? Não, você faz no piloto automático, você não pensa no que está fazendo, você só faz, só vai. Eu acho que por exemplo, você ter isso no meio acadêmico, você aprender fazendo no meio acadêmico, você tem esse ambiente seguro, entende? Você tem esse ambiente que você cria que é propício para você poder fazer e aprender. E isso é super válido. Eu acho que tem o que a maioria das universidades de estudos aqui na Finlândia eles aplicam, que é você aprende fazendo, né? Você vai aprender na prática as coisas. E aí você vê que aquilo existe. Isso é importante. Isso que você falou, é um ambiente seguro. Tem
Vamos lá. Não é que ele esteja 100% seguro. Ele é mais tranquilo do que o mercado profissional. Aí você vai falar assim para o seu cliente, né? A gente trabalha em agência, você não pode falar assim, olha, só um pouquinho que eu vou aprender, em vez de demorar uma semana, vai demorar 2, ok? Aí você vai pagar essa semana a mais só para eu aprender. Acho que a gente aprende meio por baixo dos panos. Você pode até fazer isso, só não pode dizer para o cliente que está fazendo isso. Não, acho que todos eles sabem quando você trabalha com inovação. Por isso que a gente tem um discovery phase, né? Que a gente tenta entender, que a gente fala, né? É essa parte que você tenta entender o problema e tentar. Então você faz ela de uma maneira, se o problema for, se for numa área que você não já sabe que tem bastante coisa que o time não sabe, se é uma área mais desconhecida, vamos supor, a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo nesse momento para entender as coisas. Está sendo muito gostoso para mim fazer essas conversas com o pessoal, porque assim, em sala de aula, eu falo dessas etapas para os alunos. E os alunos ficam olhando para minha cara, tipo, esse cara tá falando besteira, ele tá me enrolando, ele tá mentindo. Não tá mentindo. Vocês estão falando e tá batendo a conversa sua. Vamos lá, tu tá na Finlândia. A sua conversa tá batendo com a menina que tá na Suécia. Beleza, Suécia e Finlândia é perto. Mas tá batendo também com a menina que tá na Califórnia, que tá batendo com o processo em São Paulo. Não é não? Eu acho que é meio que uniforme. Beleza? Eu tô rindo aqui porque, tipo, eu vou passar isso na cara dos alunos, tá ligado? Não tem que ser. Você sabe que o processo de design, ele é design, né? Independente de língua, independente de... eu acho que varia o contexto, algumas vezes, umas dificuldades, algumas coisas, mas o processo de design, ele segue que com certeza seus alunos já aprenderam isso com você, mas ele segue a fase que a gente chama de discovery, né? Que é a parte de discovery. Entender o problema, entender e coletar informações. Por exemplo, você entender os influenciadores do serviço, quem é que vai se envolver, até na parte que a gente fala operacional, né? Quem que está envolvido, quem que é responsável para puxar esse projeto. Então, tem bastante coisa que a gente fala, a gente convencer as pessoas, né, da importância, né, daquele projeto, da importância do serviço. Falar com o usuário, falar com o consumidor, se é futuro, se não é, se é presente. Então, você tem que entender mesmo como um todo, entender o modelo do negócio, entender o modelo mental da cabeça do dono do modelo do negócio, porque o cara tem que sair feliz. É melhor entender no começo do que no final, né? Você fala, desculpa, não era o que você queria. Não era isso que eu queria, né? Mas massa, muito massa a conversa, porque assim, é justamente os pontos se conectando, certo? A lógica não é uma lógica local, não é uma lógica... Não é local a expressão que eu quero usar, não é uma lógica da academia. Não é uma lógica do mercado, é uma lógica do design. É o raciocínio que permeia a prática. Isso é uma coisa que eu aprendi na universidade muito tempo atrás e que até hoje. Então, o fundamento do design ele continua o mesmo. E o que acontece é só o que a gente tem disponível hoje em dia para executar o design, né? Eu vou para a última pergunta, Jade, sim? Tá bom. Vamos lá. É uma pergunta que eu gosto muito. Que conselho você daria para um estudante de graduação que está lá perdido no meio daquele tiroteio e que pensa em trabalhar na mesma área que você trabalha? Refazendo a pergunta de outro jeito. O que é que a Jane de hoje diria para aquela Jane lá da primeira metade da década de 2000? Olha, vai mudar. Tudo que você pensa hoje em termos de design vai mudar daqui. 15 minutos. Vai ser bem, vai mudar e eu acho que a gente fala, né? A atitude é ser bem aprender, adaptar, se adaptar ao mercado, tentar entender o que está ao redor, aprender com outras pessoas, ir atrás das oportunidades, né? Ficar atento para as oportunidades. E eu
saber que cada pessoa no time ela tem como contribuir para o projeto como um todo, não ser o gênio, né? Não se considerar o gênio, mas ser o facilitador, né? Aquele que vai fazer a coisa acontecer. Ter tomar esse papel de quem vai... Eu diria que quando eu comecei, eu acho que a gente tenta se aperfeiçoar muito na parte de design, né? Na parte gráfica, tudo. Então, como eu era designer gráfico, queria o meu design ser o melhor. Mas, às vezes, aquele seu design, ele pode não ser a coisa certa, né? Então, por mais lindo, maravilhoso, né? A interface que você faz, ele pode não ser aplicado em prática. Então, a gente tentar entender com outras pessoas o motivo, o próprio usuário, né? Quem vai usar, ver o que é preciso, entender o problema e realmente aplicar o seu craft ali, né? Da maneira correta, de uma maneira certa, é muito importante, muito importante. Então, fique atento e alerta para as coisas ao seu redor. Muito joia, muito joia. Seguindo meu roteiro, é a hora que eu agradeço, mas eu acho que eu não vou conseguir agradecer à altura o tamanho da tua contribuição. Você não faz ideia. A sensação que eu estou tendo aqui, Jane, é a seguinte: é que a gente deve ter interagido mais ao longo desses anos, entendeu? Sério mesmo. A conversa muito, muito boa. Muito, muito boa. Agradeço imensamente a tua contribuição. Vai fazer uma diferença absurda pro pessoal aqui. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz de participar desses programas, porque eu acho que na minha vida esse envolvimento com a comunidade de design foi muito importante. Não só para conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? Mas também para ter essa troca, Eu acho que, assim como você hoje está tendo essa conversa comigo, eu tive outras conversas, por exemplo, acabei de conversar com o Andrei na segunda-feira. Você viu? Então, eu acho que é super, super interessante, e a gente... É só essa conversa, poder saber que tem outras pessoas interessadas nessa área de design está crescendo, e continua crescendo e vai crescer muito mais. É muito bom ver isso, sabe? É muito bom. Muito, muito. É muito bom. E a gente sabe que se a gente tiver a atitude certa, a gente pode mudar o mundo, né? Essa coisa da gente... A gente tem os ingredientes, a gente tem as ferramentas, e o design, ele entende de pessoas, ele entende de interfaces, e agora a gente tem de serviços também, né? Então, acho que a gente acaba migrando para várias áreas. Mas, menina, sério. Tá bom, beijão, viu? Você cuida, viu? Tudo de bom para vocês, hein? Pra tu também. Beijo, tchau. Amanhã eu falo com o Chico. Pois ele falou para mim. Beijo, tchau. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.